noite a todos. Graça e paz. Estava conversando com a minha esposa hoje, o quanto nós fomos amados aqui nesse lugar. E é um prazer imenso estar aqui. E vamos voltar, se vocês permitirem, né? Vamos voltar e nos sentimos muito acolhidos por vocês. E desde já nós agradecemos pelas pessoas que nos convidaram para um cafezinho. Aqueles que queriam que a gente fosse na casa deles, eu peço perdão, não foi, o tempo foi muito corrido. Mas a intenção do coração de vocês é muito importante para nós. E desde já eu agradeço. Eu e a Rema, nós nos sentimos muito amados por vocês aqui, tá bom? Eu estava pensando sobre o que pregar hoje. Eu tinha preparado um sermão que eu preguei lá em Porto Velho. E eu estava questionando, eu falei, Deus, eu não quero compartilhar esse sermão. E eu tentei preparar um outro sermão, preparei o sermão. Mas eu não tive paz no meu espírito de compartilhar aquele sermão. E eu tenho vivido um tempo na minha vida, de ano passado para cá, muitas têm sido as propostas, para que eu talvez possa fugir do chamado de Deus para a minha vida, eu e minha família. E as propostas, elas sempre chegam no momento que você está passando por muitas lutas. As propostas, elas chegam no momento que você está desacreditado do seu ministério. E um dia, quando nós recebemos uma proposta muito boa, nos Estados Unidos, que era, a minha amiga chegou e falou para mim assim na Flórida, Diego, estão precisando de pastor de jovem aqui na igreja. E também, a líder da adoração, ela está saindo, a pianista, então Rema. Então era assim, $50 mil por ano para a Rema e $35 mil para mim. Trabalhar só 4 horas, dava para arranjar um emprego por fora ainda. E aí nesses momentos, nós olhamos para a necessidade e dizemos assim, é de Deus. Por que não? Deus quer que eu seja próspero. Deus quer que eu saia dessa situação, dessa dificuldade. É um país de primeiro mundo, a gente até estão precisando de pastores aqui, coitadinhos, entendeu? E aí você olha, vai para Deus. E quando eu estava buscando em Deus algo, eu me encontro com a história do profeta Jonas. E por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Eu fiquei muito feliz de saber que vocês já estudaram esse livro aqui. Então vocês estão já craque no negócio, né? Reverendo Caio, um ótimo mestre. Então, se qualquer coisa eu falar errado aqui, vocês me corrijam depois, tá? Não vale na hora do culto. Não estou brincando. Pode sim. Então, livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós vamos ficar só nos 3 versículos. É algo que tem tocado muito a minha vida. E esse livro ele tem feito com que eu mantenha os meus pés nos trilhos do Senhor. Esse livro ele tem feito com que eu permaneço na visão, no propósito, naquilo que Deus preparou para mim e para minha família. E eu creio que esse livro hoje, esse sermão, ele vai falar também ao teu espírito, vai falar ao teu coração. E se você porventura estiver longe dos propósitos de Deus, Ele vai te trazer para o propósito dEle. Lemos, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Curva a sua cabeça e oremos.
Senhor, obrigado, Deus, por a tua palavra, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela história do profeta Jonas, que é uma história que até hoje tem encorajado pessoas a voltar para o teu propósito. E eu oro, Senhor, para que essa noite não seja diferente. Que o Senhor coloque os nossos pés nos teus trilhos. Que o Senhor nos traga para o centro da tua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus, amém. Então, eu sei que você já sabe quem era o profeta Jonas, eu sei que vocês sabem tudo sobre esse livro, mas eu quero trazer uma introdução rapidinho para nós. O livro de Jonas é a história subversiva de um profeta rebelde, que decide odiar a Deus, porque Deus ama, Deus decide amar os seus inimigos. E na escola bíblica dominical, eu costumo dizer isso, que nós aprendemos que a cereja desse livro é o grande peixe, ou até mesmo o profeta Jonas. Mas não, a cereja desse livro é Deus. E o propósito principal do livro de Jonas é mostrar que Deus ama as nações, e que a sua salvação é para todos os povos, não é somente para os judeus, é para todos os povos. E como eu falei, Deus é o personagem principal desse livro. O livro ele começa com Deus falando, e quando você vai ver lá no final do livro, Deus continua falando. E aí, quem era Jonas? A Bíblia já diz no início ali, né? Ele era o filho de Amitai. A gente não tem muita coisa, nós não temos muito conhecimento sobre esse profeta. Mas a Bíblia fala que ele era um profeta galileu. Se a gente for ver o transfundo histórico, ele era filho de Amitai, da tribo de Zebulão, nascido na vila de Get-Hefer. Ficava ali a 7 quilômetros de Nazaré, essa vila, e ficava no reino do norte. E ele foi um profeta que viveu na época do reinado do rei Jeroboão II. Ele era um dos mais antigos profetas de Israel. Ele vem logo depois de Eliseu e é próximo de Amós, Oséias. E ele viveu antes de Isaías, antes de Jeremias e Ezequiel. Ele viveu numa época que Israel estava vivendo o melhor momento da vida deles. Mesmo tendo um rei que tinha desviado o povo do seu caminho, né, do caminho do Senhor, mesmo tendo um rei que tinha desviado o povo de adorar a verdade, de adorar o Deus de Israel para adorar ídolos, Israel estava vivendo um momento muito importante. E Jonas foi o primeiro profeta transcultural, ou vamos dizer, um missionário transcultural enviado para um povo de uma outra nação, um povo pagão. Jonas também foi o primeiro profeta a desobedecer a ordem de Deus, né? Sendo que até os marinheiros obedeceram ao Senhor naquele momento. Os marinheiros obedeceram, o vento, a tempestade, o peixe, aquele verme lá da planta. Mas Jonas, o profeta rebelde, ele decide não obedecer. Ele foi o primeiro profeta a desobedecer a Deus. Jonas foi o único profeta que recusou a levar a cabo a sua missão. Jonas ele preferiu mudar de localização geográfica do que mudar de atitude. E na maioria das vezes nós nos comportamos como Jonas. E eu costumo dizer que dentro de nós existe um pequeno Jonas que às vezes ele precisa ser arrancado. Nós temos que, vira e mexe, a gente tem que matar esse Jonas, né? Diz assim, fica calado, sai daqui, aqui não tem lugar para ti não. Aqui não tem lugar para você. Então Jonas foi um profeta que ele decidiu mudar de localização geográfica, mas ele não aceitou mudar de atitude. Também ele foi o primeiro profeta e único que pregou para uma cidade inteira, e toda aquela cidade se converteu. E a gente pode chamar isso de avivamento.
Mas por aí, queridos, existem homens, teólogos, que eles afirmam que esse livro não passa de um mito. Eles afirmam que essa história aqui não foi real. Ou talvez você tenha essa dúvida e diz assim: como um homem ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe? É quase impossível. Há poucos anos atrás, eu estava lendo um artigo, e dizia que o inglês, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, de uma baleia, e depois ele foi vomitado, saiu com vida. Mas, para nós refutarmos essa ideia de que era um livro de historinha, eu queria convidar a pessoa que está na mídia a abrir 2 Reis 14, 21. Jonas, só tem um lugar na Bíblia que cita Jonas, né? Fora do livro dele no Velho Testamento, é esse que diz: todo o povo de Judá. Não, é 2 Reis 14, 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falava ao intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, qual era de Get-Hefé. Então, foi o profeta Jonas que profetizou que Deus havia de livrar Israel do domínio da Síria. E aí tem uma outra passagem, a gente vai para o Novo Testamento, Mateus capítulo 12, versículo 39, 40 e 41, onde o próprio Jesus, ele fala sobre Jonas. E olha o que Jesus fala: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus usa esse texto aí, esse exemplo, para falar para os fariseus sobre a sua morte e ressurreição. Então, se não fosse algo real, verídico, o próprio Jesus não trazia no Novo Testamento. O próximo: ninivitas se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, ninivitas se levantarão, o povo que Jonas pregou e toda aquela cidade que foi salva, ela vai se levantar contra a outra geração que não quis nada com Jesus. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Então aqui a gente já consegue ver que é um livro que foi fatos reais. E no início desse livro nós lemos que Deus, ele chama um profeta para uma cidade, né? A cidade de Nínive. E Deus, ele fala assim: olha, por causa da sua malícia no original, no hebraico é maldade. Deus fala: por causa da sua maldade, eu estou te chamando para você ir e pregar o evangelho naquele lugar. E quando nós lemos esse texto, nós conseguimos identificar que o chamado de Deus é claro e direto para Jonas. Mas Jonas, ele decide fugir do chamado de Deus. Por que ele fugiu? A gente vai ver no decorrer do sermão, mas eu vou dar uma palhinha para você. Ele fugiu. Será que ele fugiu porque ele tinha medo daquele povo malvado? Vou deixar esse ponto de interrogação para vocês. Será que ele fugiu porque aquele povo não merecia a graça de Deus, eram muito maus, eles eram imorais, eles eram isso, aquilo, feiticeiros, como diz lá em Naum. Naum vai falar com detalhes sobre essa cidade. Jonas, querido, ele não queria ir para aquele lugar, porque ele conhecia o coração. Alô? O coração de Deus para aquele povo era: eu quero salvar esse povo.
Aonde abundou o pecado, eu quero que a graça, a minha graça, possa superabundar. Mas Jonas, ele sabia que Deus, se ele pregasse o sermão o qual Deus tinha mandado ele pregar, aquele povo todo ia ser salvo. E hoje nós vamos refletir num tema que é o seguinte: não fuja do seu chamado. E nós vamos examinar essa história do profeta Jonas e nós vamos aprender lições valiosíssimas com os erros desse homem, para que nós não venhamos cometer o mesmo. E a minha oração é que possamos ser tocados por essa mensagem, encorajados a seguir no propósito de Deus para nós. E nós vamos trabalhar nesses 3 versículos, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Se não der tempo de fazer os 3, a gente faz 2 só. Mas o capítulo 1 de Jonas, versículo 1 e 2, nós identificamos o chamado de Deus para Jonas. E também nós conseguimos identificar que esse chamado de Deus para Jonas, ele é claro e específico. Ele não tinha desculpa de dizer que ele estava com dúvida. E na maioria das vezes, o chamado de Deus para nós, como crentes, como homens e mulheres de Deus, ele é claro e específico. Nós que colocamos desculpas, nós que nos fazemos de loucos, nós que nos fazemos de surdos e não queremos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Então no versículo 1, diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Eu queria que nós mudássemos aqui. Veio a palavra do Senhor a Diego, a Maria, a João, filho da Paula, do Paulo, da Maria. E falou: levanta-te, vai pelas ruas de Ji-Paraná, vai pelas cidades que tem aqui por perto, as cidades de Rondônia, entra nas aldeias indígenas, vá até os confins da terra e pregue, porque o povo precisa ouvir. A minha maldade subiu, a maldade desse povo subiu até a mim, desculpa. Queridos, o Senhor, Ele nos chama. Assim como Ele chamou Jonas, Ele continua chamando Maria, João, Paulo, Pedro. É o mesmo Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Então não tem porquê nós dissermos que, não, foi diferente com Jonas. Não, Ele continua a nos chamar. Ele continua dizendo: Maria e João, eu te criei com um propósito. E o propósito é que você seja luz entre a escuridão, sal aonde não tem mais sabor. Eu quero que você reflita a minha glória. É isso que nós reformados temos dentro de nós. Nós somos criados com um propósito, o propósito qual de glorificar a Deus por onde quer que nós passarmos. E Deus, Ele continua falando, e Ele fala de diferentes formas. Ele fala através da Bíblia, Ele fala através de uma reunião de oração, Ele fala através, talvez, do seu pastor, através de um amigo, sem você nem perceber. E Deus, Ele continua nos guiando e nos mostrando qual é o propósito e o chamado dEle para as nossas vidas. Só que muitas das vezes nós estamos super ocupados e nós não queremos ouvir. Ou até mesmo nós ouvimos e nos fazemos de loucos, de surdos. Mas queridos, Deus, Ele chama cada um de vocês de formas diferentes. Quando nós vamos para o Velho Testamento, nós encontramos Moisés. E Deus chamando Moisés através de uma sarça, para fazer algo completamente diferente de Paulo no Novo Testamento, que foi chamado através de uma visão. Então, Deus tem um chamado único para cada um de nós. Eu não sei qual é o seu chamado, mas eu quero te convidar nessa noite
a sondar o teu coração, fazer como Davi: Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos. Eu quero saber onde é que eu estou errando. O que está impedindo de eu ouvir a tua voz, eu saber aquilo que o Senhor tem para mim, para a minha vida, para a minha família. Então saiba que Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós. E como eu falei, o chamado de Deus era claro e específico para Jonas. Ele deveria ir para Nínive pregar contra a maldade daquela cidade. Não havia ambiguidade. Não havia meio termos, não havia dúvidas. Deus foi muito claro, Ele podia falar assim, vai lá para aquele lugar, quando chegar lá eu vou te avisar onde é que é. Não, Ele falou, vá para Nínive, vai para aquela cidade. Entendeu? É lá que eu quero que você vá pregar contra a maldade daquele povo. E talvez, Deus já até falou para você. Deus já deu tudo, já falou tudo para você e você continua dizendo não ao Senhor. Ao invés de se levantar e dizer, Senhor, eu vou, você diz não. E eu quero que você reflita sobre aquilo que Deus pode estar te chamando para fazer hoje. Existe algo no seu coração que Deus está te chamando para fazer? Existe um ministério específico, uma pessoa específica para você ajudar, para você caminhar com ela? Queridos, não diga não. Diga sim ao Senhor. Ele poderia vir aqui e resolver tudo para nós, Ele é soberano. Assim como Ele tem se apresentado para pessoas em diferentes contextos, para os muçulmanos, no Oriente Médio. Muçulmanos dormem muçulmanos e acordam crentes. Esse é o Deus que nós servimos. Hindus, dorme hindu e acorda cristãos. É o próprio Deus. Ele não precisa de nós. Mas Ele nos escolheu, Ele faz questão de nos escolher para ser parte da sua missão aqui na terra. Ele escolhe, Ele continua escolhendo Maria, João, Paulo, Jonas. Ele continua. E Ele quer que nós sondemos os nossos corações. E eu gostava muito quando eu trabalhava no orfanato na África do Sul, em Johannesburg, do Exército da Salvação. E toda vez que eu chegava nesse orfanato, eu olhava uma placa enorme e dizia assim, aquilo que arde no teu coração, esse é o teu chamado. Era o líder do Exército da Salvação que tinha dito essa frase. Talvez algo queima já há anos no teu coração. Talvez algo queima já há anos no teu espírito. E você ainda pode pensar que é dúvidas, mas não. Se aquilo queima no teu coração, queridos, vai em frente. Alinha esse propósito que está aqui dentro de você com o propósito de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Talvez é um novo negócio. Talvez é uma empresa que você vai dar emprego para tanta gente. E lá dentro dessa empresa, muitas pessoas vão saber quem Deus é. Muitas pessoas vão ter um encontro com esse Deus que você serve. É que nós temos dificuldades de entender que o nosso trabalho também é o nosso campo missionário. Existe uma dicotomia grega, um pensamento grego, que é pecado você pensar dessa forma. É profano, sagrado. O trabalho do reverendo Caio é sagrado. O do reverendo Diego é sagrado, do missionário tal é sagrado. Mas o meu não. O meu é profano. Meu amigo, não existe isso. Não existe. Isso são pensamentos gregos. Eles que dividiam as coisas. Então quer dizer que aqui eu sou crente e lá fora eu não sou crente? Não existe isso. Então, talvez o que Deus está te chamando hoje é talvez para passar num concurso. E lá naquele escritório, você ser a Bíblia que muitos não podem ler. É talvez você ir para terras distantes. É você ir para uma tribo indígena e gastar o resto da sua vida lá.
Talvez é você ir lá para a Índia e nos ajudar. A gente nunca sabe. Entendeu? Mas Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós. E quando nós olhamos para o versículo 3 de Jonas, do capítulo 1, versículo 3 de Jonas, nós encontramos um profeta que recusa ir para Nínive. E queridos, quando nós decidimos desobedecer a Deus, nós estamos nós descemos ladeira abaixo, cada vez mais. E eu vou dizer já já para você por quê. Oi. Jonas, ele morava... Jonas morava em Bet-Hefé. Faz de conta que aqui é o mapa de Israel. Aqui em cima. E quando o Senhor chamou ele estava aqui em cima, próximo de Nazaré. E ele decide descer para Jope. Era para ele fazer o seguinte, era para fazer assim, ó, ir para o Iraque, que era onde era Nínive naquela época. E de lá para o Iraque, ou de Jope para o Iraque, se ele fosse para Jope, para o Iraque, era 1.000 quilômetros. Mas ele decide sair de Bet-Hefé, ir para Jope, comprar uma passagem de navio, e ele encontrou a passagem. Então ele falou, olha, isso Deus quer mesmo, que eu fuja daquele lugar, que eu não vá pregar, até passagem eu encontrei de navio. Ele entra no navio, vai para um porão, e ali ele adormece. Até ele ser encontrado por um marinheiro. Eles descobrem que ele é um profeta que está fugindo da vontade de Deus. E o próprio Jonas, cheio de orgulho, fala, me lançam no mar, que tudo isso vai passar. Os marinheiros que não eram cristãos ficaram com temor de Deus de jogar aquele homem no mar. Mas eles falaram, Senhor, olha, Ele quer, então a gente vai jogar, e jogou. Então a gente vê, ele estava aqui, foi para o porão, do porão ele foi para as profundezas do mar. Dentro da barriga de um peixe, do ventre de um peixe. Então, quando nós fugimos da vontade de Deus, a tendência é nós irmos para um abismo. Jonas, ele poderia muito bem ir para Nínive, próximo de Bet-Hefé, ali no Iraque, mas ele decide, em vez de fazer uma viagem de 1.000 quilômetros, decide fazer uma viagem de 4.000 quilômetros, lá para o sul da Espanha. E nessa época, essa cidade na Espanha, era considerada como o fim do mundo. E o que acontece? Muitas pessoas apontam que Jonas, como eu falei no começo, fugiu porque ele tinha medo dos ninivitas. Jonas, ele não era um homem medroso e covarde, ele era um homem cheio de conflitos com ele mesmo. Ele estava em conflitos entre a piedade e o dever. Ele estava em guerra, a piedade e o dever estavam em guerra no seu coração. Então, existem algumas razões que Jonas, ele fugiu daquele lugar. E quando a gente lê Naum, capítulo 3, versículo 1 e 4, vai mostrar o que era aquela cidade. Alguém pode colocar para mim, para nós lermos, capítulo 3, versículo 1 e 4. Aquela cidade era conhecida como uma cidade famosa, mas era uma cidade também violenta, uma cidade cheia de feiticeiros. Olha, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. E essa era Nínive, essa era a cidade que o Senhor estava mandando ele para lá. Era uma cidade idólatra, era uma cidade grande e bela também. A história fala que as pessoas tropeçavam nos corpos. Eles eram tão maus
que eles arrancavam a língua dos seus inimigos pela raiz. Eles eram tão maus, os ninivitas, que eles esfolavam, eles arrancavam o couro das pessoas e colocavam nos muros. E aí, Jonas não queria ir para lá pregar. Eu não sei como seria comigo também. Porque a gente assiste na TV um homem que abusou de uma criança, fez isso, fez aquilo. Qual é o sentimento que é gerado dentro de nós? Esse merece morrer. Mas qual é o coração de Deus para aquele homem? Eu quero que ele seja salvo. Eu quero que ele se arrependa. Então é por isso que eu digo que existe Jonas dentro de nós. E Jonas fugiu não é porque ele tinha medo deles, não, é porque ele achava que eles não eram dignos dessa graça que um dia nos alcançou. Que um dia alcançou Jonas. Mas Jonas, ele esqueceu que era impossível fugir da presença de Deus. Ele, como um bom judeu, ele não leu, ele esqueceu completamente do Salmo 139. Algo que jamais um judeu vai esquecer. Que se tem algo que os judeus leem e oram, cantam, são os salmos. Que diz o seguinte: para onde poderei eu escapar do Senhor? Para onde eu poderei escapar do teu Espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. E aí você me pergunta, mas Diego, por que Jonas queria fugir do Senhor? Por que ele queria ir lá para a Espanha ao invés de ir para Nínive? Primeira coisa, ele queria ir para um lugar que fosse considerado o fim do mundo. E muitas das vezes, quando nós queremos fugir da vontade de Deus, nós mudamos de igreja, nós até abandonamos a igreja, nós mudamos de cidade, nós vamos para lugares que a gente não quer nem saber de crente. E assim Jonas estava também. Por que ele queria ir para lá? Porque era o fim do mundo, e era um povo não alcançado. Isaías, o livro de Isaías, capítulo 66, versículo 19, diz assim: porém entre elas um sinal, e algum dos que foram salvos enviarei às nações a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco e Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotos, que jamais ouviram falar de mim. Jonas queria ir para um lugar onde não existia o Evangelho. E lá a palavra de Deus não tinha chegado, como a gente vê aqui em Isaías, depois do tempo que foram enviar para lá pessoas. E era uma cidade rica também. Ele queria começar a vida dele lá. Ezequiel 27:12 vai falar isso. Era uma cidade rica, e por isso Jonas queria ir embora para lá. Meus irmãos, quantas vezes por isso essa crise que eu estava vivendo, pensei de ir para os Estados Unidos, para a Europa, para recomeçar a minha vida, que às vezes eu falava assim, esse negócio não está dando certo, eu estou ficando velho. Entendeu? Esse negócio de ser missionário na Índia não está dando certo. Pressão dos familiares, mas graças a Deus, nós temos um Deus que a gente não é movido à nossa vontade, mas à vontade do nosso Senhor. E Ele vai sempre nos trazer de volta para o centro da sua vontade. E era isso que Jonas não entendia, que ele não tinha vontade própria. Ele não tinha vontade própria. Ele esqueceu do Salmo 139, que fala: para onde poderei eu escapar do teu Espírito, Senhor? Para onde eu poderei escapar da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Nós não temos vontades próprias. É o Senhor que governa as nossas vidas. E quando nós decidimos fugir da vontade de Deus, existem consequências para essa fuga. E a consequência, a gente vê Jonas, quando ele decidiu fugir da vontade de Deus, olha que ele atingiu, os marinheiros quase morreram.
Os tripulantes daquele navio quase morreram. Muitos homens de negócio perderam tudo que eles tinham, porque tiveram que jogar as mercadorias fora. Tinham que jogar as mercadorias fora. Por quê? Porque senão o navio ia afundar. E quando nós decidimos dizer não para o propósito de Deus nas nossas vidas, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são atingidas também. A nossa família é atingida também. Então, queridos, eu quero te convidar, pense em áreas da sua vida onde você pode estar fugindo do chamado de Deus. E pense também quais são as consequências que você vai enfrentar. O que vai acontecer com aqueles que estão ao teu redor. Mas mesmo, queridos, depois de tudo que Jonas viveu, Deus foi misericordioso. Depois de tudo que Jonas fez, Deus falou assim: olha, eu vou entrar com providência. Ele se arrependeu, o Senhor trouxe ele de volta. E ali, ele pregou para aquela nação, e toda aquela nação foi salva. E o nosso Deus é um Deus de segunda chance. É um Deus de recomeço. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos que o Deus que nós servimos é um Deus da segunda chance. Assim foi com Abraão, foi com Jacó, foi com Davi, foi com Pedro, foi com Paulo e também foi com cada um de nós. Um dia estávamos perdidos, estávamos desorientados, sem rumo, mas o Senhor veio e nos acolheu. Vamos nos colocar de pé. E eu quero te encorajar a olhar para dentro de você e ver aonde você está fugindo e dizer: Senhor, me perdoa, eu quero estar no centro da tua boa e perfeita vontade. Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque mesmo quando nós decidimos não te obedecer, o Senhor continua fiel. Mesmo quando nós decidimos dizer não ao teu chamado, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, o Senhor continua fiel. Por isso eu te peço, Senhor, faça com que essa palavra ela frutifique dentro de nós. E que nós possamos, Senhor, dar frutos para a tua glória, Deus. Dar frutos no nosso trabalho, dá frutos na nossa escola, na nossa universidade, por onde quer que nós passamos, Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Deus. Amém, amém. Podem sentar. Irmãos, Deus está nos chamando, cada um de nós, chamando a gente para voltar para os propósitos do Senhor, né? Deus resolveu chamar Jonas. Jonas resolveu fugir. Mas Deus continua chamando Jonas. Chamando Jonas de volta para casa. Chamando Jonas de volta para perto. Falando bem assim: olha, eu sei que vocês estão perdidos. Eu tenho falado muito ano passado, né? Até o Edmilson resolveu criar como é o nome daquilo? Uma sigla, né? STF. É a sigla do Edmilson. Desliga aí. Sábado, trabalho e família. Deus chamou a gente para ter família. Deus chamou a gente para se relacionar com as pessoas. Deus chamou a gente para se relacionar com a igreja. Deus chamou a gente para trabalhar. É isso mesmo. Trabalhar de segunda a sábado, de segunda a sexta, trabalhar mesmo. Produzir riqueza, produzir cultura. É isso mesmo. Mas Deus chamou a gente e criou o domingo. Ele criou o domingo para falar bem assim: é muito bom ter família, é muito bom ter trabalho, mas sem eu estar nessa lógica aí, você está perdido. Deus está chamando a gente. Tem gente que caminhou demais para o trabalho, está cheio do dinheiro, está cheio da fome do trabalho, mas esqueceu da família, esqueceu do Senhor.
Tem gente que está aí focado demais na família, mas esqueceu que tem que trabalhar, esqueceu do Senhor. E tem gente que se gaba porque vive na igreja, nas coisas do Senhor, e esqueceu de trabalhar, e esqueceu de cuidar da família. Deus está chamando. Vocês estão fugindo. Deus está chamando você para esse equilíbrio de vida, né? Eu, quando fui sair de casa, eu dei um presente para o meu pai e para minha mãe. Meu pai e minha mãe estão aqui. Eu dei um presente para cada um. No quadrinho que eu dei para minha mãe, eu dei um quadrinho com 10 regras. Porque se tem alguém que gostava de botar regra na gente, era a minha mãe. Domingo era dia de peia em casa, né? Porque traquinava na igreja, peia, regra. Mas o meu pai me ensinou outra coisa. E eu dei para o meu pai uma bicicleta andando num fio, assim, uma corda. Porque meu pai sempre fala o seguinte: tudo na vida a gente precisa ter equilíbrio. Como diz o pastor Alberto, eu aprendi com minha esposa, né? Quando o pastor Alberto foi pastor do meu sogro, da minha sogra, da minha cunhada que está ali, da minha esposa, o pastor Alberto tem uma frase que ele diz assim: nem tanto, nem quanto. Deus está chamando aqui. Nem taças, nem jogo. Nível. A vontade de Deus está em nível. Deus está chamando você para viver a vontade de Deus. Se você está distante das vontades do Senhor, dos propósitos do Senhor, volte. Se arrependa. Se sua família está passando dificuldade, ore, se arrepende, se humilhe diante do Senhor. Não é fácil não, mas esse é o caminho que Deus tem para nós. Amém?